E aí pessoal, tudo bem? Já vai deixando aquele like. Bem-vindo ao canal Chanzas. Ai, que droga, não acertei meu nome. Canal Banzas. Enquanto o progresso da exploração do DayX foi postergado, Rick Lagina decidiu focar sua atenção nas centenas de gravuras estranhas que foram encontradas por toda a ilha. Gravuras essas que podem fornecer informações não apenas do local aonde o tesouro está enterrado, mas também quem o enterrou e, o mais importante, o que foi enterrado. Então, o capítulo começa com Rick, Jack Bagley e o Black and Chip indo para a casa do cara que é o maior manjador das histórias de Oak Island, Dan Black and Chip. O Dan estava lá dando uma paradinha na grama e o Rick chega cutucando ele e perguntando se pode fazer umas perguntas. E pergunta se ele lembra da famosa pedra HO e se ela ainda está na ilha. E Dan responde que lembra, porém sobre ela estar na ilha, ele responde que ele não sabe. Em 1921, um gigantesco pedregulho coberto com inscrições esculpidas foi encontrado na costa norte de Oak Island. Acreditando que alguém pôde ter colocado a pedra lá para marcar a localização de um tesouro enterrado, pesquisadores demoliram essa pedra usando dinamite e cavando por baixo dela. E embora nada tenha sido encontrado, em 1936, o caçador de tesouro Gilbert Hayden guardou alguns dos seus grandes fragmentos, incluindo um pedaço que possuía esculpido em sua superfície a letra H, uma cruz e um círculo com um ponto no centro. Rick então reforça a pergunta e questiona novamente se o Dan tem certeza de que essa pedra do H ou tenha saído da ilha. Dan responde que nunca tinha visto a pedra, e Rick pergunta o mesmo para o Black and Chip, e ele também responde que nunca a viu. Dan então responde que alguém tem que ter movido ela, pois obviamente ela não se moveu sozinha. E Dan continua e diz que ele perguntou para o Nolan se ele tinha pegado essa pedra, porém o Nolan respondeu que não. Nesse momento o Black and Chip, com um tom sarcástico, diz, como se ele não tivesse pegado uma daquelas pedras grandes, né? Rick então se interessa e pergunta mais sobre essas pedras, e Black and Chip responde que são umas que ele pegou e colocou no chão utilizando concreto, e na verdade são 3. O topógrafo ou admensor Fred Nolan foi para Oak Island em 1961, trabalhando em cooperação com o proprietário M.R. Chappell e o caçador de tesouro Robert Restall. Ele ajudou, entre aspas, a pesquisar cada centímetro dos 140 acres da ilha, e em 1963 Nolan comprou um grande número de acres perto da costa norte, e em 1969 ele construiu um pequeno museu. Lá ele exibia evidências que ele acumulou por quase uma década, incluindo artefatos, fotos e artigos sobre as pesquisas do tesouro de Oak Island. E no centro, no chão, ele colocou com concreto muitas pedras grandes, pedras essas que ele removeu da ilha. Apesar de Nolan ter fechado o museu em 1990 e depois ter vendido a propriedade, ele deixou as pedras lá no chão. Será que alguma dessas pedras é a famosa pedra HO? Outra coisa é que em 1897, o caçador de tesouro Frederick Blair descobriu uma misteriosa formação triangular feita de pedras na parte sul de Oak Island, e cada uma dessas arestas do triângulo mediam aproximadamente 3 metros cada, e seu ápice aponta para o norte, diretamente para o Poço do Dinheiro. Embora essa formação tenha sido destruída nas extensas escavações do Robert Danfield, existem muitos que acreditam que isso, mas a existência de outras pedras esculpidas formam pistas para o tesouro de Oak Island. E eles continuaram conversando mais um pouco, e Black and Chip conta quem hoje em dia é dono do local onde ficava o museu, e todos decidem irem até o local. Vão até o local do antigo museu para tentar encontrar pistas. Eles fizeram um acordo de remover as pedras e devolvê-las para a ilha, porém eles devem fazer isso sem causar danos à pedra, e vão se apresentando para a Karen. Essa Karen comprou a propriedade do Fred Nolan. Rick então a questiona e pergunta se quando ela comprou a propriedade do Nolan, ele tinha relatado alguma coisa sobre as pedras. Ela então responde que ele contou que elas eram muito importantes para a
história de Oak Island, e que ele as encontrou na ilha e que gostaria de guardá-las de uma forma com que elas ficassem seguras. Então ele resolveu colocar elas no concreto. Rick então dá uma gargalhada e diz que realmente isso deixou elas bem seguras. Rick então faz a pergunta que todos queriam ouvir: podemos ver as pedras agora? E Karen guia todos eles até o local. Todos ficam encarando as pedras, que a propósito parecem ser 3 pedaços, e o Jack fica fazendo várias perguntas, e uma delas é sobre a possibilidade de haver algumas marcações do lado de baixo. Black Sheep atropela ele e diz que se ele fosse lá buscar a britadeira, então eles poderiam descobrir isso logo de uma vez. Então o Jack sai da sala e vai buscar as ferramentas. Jack volta, e então ele começa a trabalhar, e logo depois o Black Sheep também o ajuda. Rick, com uma garrafinha de água, começa a tentar limpar a pedra que fora revelada por conta da britadeira, e impressionantemente começa a aparecer algumas coisas. Inicialmente parece algo que lembra o número 1 em romano, mas talvez seja um X, e vão jogando água no outro pedaço da pedra, e agora aparecem as letras R e E. Rick diz que talvez essa pedra possa ser um dos pedaços do grande pedregulho que também possuem as desaparecidas pedras HO, e que possa fazer parte de um grande quebra-cabeça, e que agora eles possuem 3 novas peças, e Rick conclui que eles precisam chamar um expert para dar uma olhada. Eles então colocam as pedras na caminhonete e levam para depois darem uma olhada melhor. Depois de um excitante dia na ilha, Rick está novamente focado no que talvez seja a maior pista de todas, o Poço do Dinheiro. E para isso, ele e Black Sheep trouxeram o expert em visualizações debaixo d'água, Brian Abbott, de volta à ilha. Agora, o Brian foi chamado para usar novamente aquele aparelho de scanner de sonar que ele tinha usado no 10X, porém agora para inserir no buraco que passa perto do Poço do Dinheiro. O mesmo que o Rick e o Craig encontraram evidências de um misterioso cofre de madeira. A ideia é que se Brian conseguir mapear algumas imagens que consigam realmente comprovar a existência desse cofre de madeira, então Rick conseguirá convencer Marge e os parceiros a cavarem no local utilizando um método experimental conhecido como anel congelante, ou alguma coisa assim. É difícil cavar na área do Poço do Dinheiro, pois tem o problema da inundação que ocorre abaixo dos 18 a 27 metros de profundidade. Porém, utilizando esse método, ocorre literalmente o congelamento da água ou lama que estão em volta da área da escavação. Para tanto, uma série de buracos são feitos em um padrão circular com aproximadamente 76 metros de profundidade. Um agente congelante, como por exemplo o glicol, é bombeado para os buracos. Então, literalmente, ocorre o congelamento do solo, o que torna possível uma escavação segura. Rick, conversando com Brian no carro, diz que eles já tinham chamado o Jordan da Valley Well Drillers, pois existe uma obstrução em aproximadamente 43 metros do buraco, e eles têm meio que limpar o buraco para tentar tirar a obstrução do caminho, e que eles acham que a melhor oportunidade é colocar o sonar logo após o Jordan retirar suas ferramentas do buraco. E eles chegam no local onde está o buraco, e como esperado, o perfurador de poços Jordan estava lá com seu equipamento, e Jordan então começa a descer um cabo para verificar o quanto que existe de caminho livre de profundidade no buraco, e o Jordan então responde que possuem 45 metros de profundidade, e Brian diz que é uma profundidade relativamente boa para tentar fazer medidas com o sonar. Ao passo em que o sonar desce, o aparelho vai escaneando lateralmente em um formato circular, fazendo assim imagens 3D do espaço em volta. Então Rick e o ajudante de Brian começam a descer o sonar pelo buraco, enquanto Brian analisa as imagens pelo monitor. E o tempo vai passando e nada do scanner conseguir detectar alguma coisa, e decidem descer mais o sonar. Já estão próximos da profundidade que deveria indicar o cofre, e nesse momento, nada. E desce mais ainda e parece que o sonar encontra um buraco maior, o que é meio que esperado, pois na história da busca do Poço do Dinheiro foram construídos vários poços subjacentes. Rick então faz uma cara de desapontamento e diz que acha que isso não vai funcionar, e Brian concorda e resolveram parar com os testes. Apesar deles não terem encontrado algo com sonar, baseado nas descobertas do último ano, eles sabem que existe algo interessante lá por baixo, e parece que na verdade o buraco era muito estreito e tinha muito lodo, e por isso o scanner não conseguiu fazer imagens boas.
Antes do pôr do sol em Oak Island acontecer, Rick está torcendo para que o dia não seja só de bets e convida a Terry DuVall para dar uma olhada nas pedras que eles tinham tirado do concreto no começo do capítulo. Rick então marca um encontro com o Terry no centro de visita de Oak Island, que no caso também é o local do museu da ilha. Chegando no local, eles encontram com o Charles Barkhouse e o Jack Bagley, e Rick já vai mostrando as pedras para o Terry, e começam a mostrar as pedras e explicar onde que as encontraram. E Terry também percebe que existem letras esculpidas na pedra, como a letra R e E, e em outra pedra algo que para ele parece a letra D. Terry também diz que por conta da curvatura das pedras, ele diz que as pedras parecem se encaixar formando uma única peça, ou seja, dois pedaços de um quebra-cabeça, e então começam a tentar encaixar as pedras. E, impressionantemente, parece que as pedras se encaixam. Será que seria no começo um H e não um R? Ou seja, Hidden? Essas marcas poderiam ser uma referência ao Gilbert Hidden. Será que o Rick e o time acabaram de descobrir uma importante pista? Uma tão importante que o caçador de tesouros Fred Nolan acreditava que era necessário esconder em cimento? Porém, em primeira instância não chegam a nenhuma conclusão muito específica. Mais um dia começa em Oak Island, e eles marcam uma reunião com um homem que se ofereceu para dizer não apenas o que está enterrado em Oak Island, porém para dizer quem enterrou e como retirar o tesouro de lá. E o nome desse senhor é John O'Brien. Ele possui mais de 35 anos de experiência na indústria de mineração, autor e historiador de Oak Island. Ele é expert em retirar objetos preciosos de lugares quase impenetráveis. Todos se cumprimentam e conversam sobre Oak Island. Marty pergunta se ele gostaria de fazer um tour pela ilha, e John responde que gostaria de ir para a costa sul. Semana passada, em uma reunião com Rick e alguns membros do time, John contou uma maravilhosa descoberta que seu pai fez em Oak Island, na década de 60. Ele diz que seu pai e seu amigo encontraram uma pedra que tinha um formato de uma casquinha de sorvete. A parte de cima era plana, e o cone ia com uma flecha para baixo, e existiam hieroglifos na pedra. Então, utilizando látex, eles pegaram as imagens do hieroglifo e enviaram esse desenho para uma universidade nos Estados Unidos. E a conclusão dos estudos apontaram que os escritos vieram da América Central. John, chegando no local sul, já vai dizendo que ele acredita que quem enterrou um tesouro em Oak Island foi o Império Azteca. Nesse momento, todos ficam com cara de admiração e trocando olhares. Prosperando de 1428 até 1521, os astecas foram conhecidos por sua relativamente avançada e sofisticada cultura e civilização. Sua capital, Tenochtitlan, foi uma elaborada cidade projetada de templos com formato de pirâmide, toda decorada com ouro, e também uma engenhosa construção de distribuição de água. Em 1519, os espanhóis, liderados pelo Hernando Cortés, começaram uma campanha implacável para destruir a influência do povo asteca na região, e assim selar o destino do império. Porém, o que ficou como um mistério para os espanhóis foi o destino do vasto tesouro de ouros e joias. Será que eles poderiam estar em Oak Island? John disse que acredita que por volta de 800 anos depois de Cristo, houve um navio maia que veio em terra e descobriu um tipo de argila, paligorskite, também conhecida como argila azul. E apesar de não existir uma grande quantidade conhecida de argila azul no México, é relativamente comum na parte sul dos Estados Unidos. E em 2011, o pesquisador Richard Thornton publicou um artigo falando sobre os achados que, segundo ele, poderiam indicar ruínas maias no norte da Geórgia. E essas ruínas pareciam ser de mais de 1100 anos atrás. E não sei se vocês lembram, mas nas escavações do X lá do Robert Marcos, foi encontrado argila azul. Será que essa argila tem alguma ligação que possa comprovar a teoria do John? De acordo com essa teoria, depois do povo azteca ter enterrado seu tesouro em Oak Island, eles remodelaram uma mina maia abandonada para servir de chamariz para os possíveis caçadores de tesouros. E eles também fizeram armadilhas com túneis que se inundam.
De acordo com as crenças dos astecas, as almas dos mortos teriam que passar em 9 níveis para obterem descanso, ou sua recompensa final. Lembrando que quando escavaram o poço do dinheiro foram encontrados 9 níveis com intervalos de 10 pés cada um, e na última plataforma existia em seu centro uma pedra lapidada com os misteriosos símbolos, que quando removida abriu uma suposta armadilha que inundou o poço. Rick então pergunta para o John se realmente então existe algum tesouro ali onde eles estão. John diz que acredita que os astecas tenham enterrado tesouro para algumas centenas de jardas dali. Nesse momento as pessoas fazem uma cara de espanto. Então eles dirigem até o local. John aponta e diz que aquela é a pedra da parte de baixo da cruz de Nolan, e continua apontando e dando direções de onde estaria o local secreto. De acordo com essa teoria, os astecas, que eram habilidosos em construir canais, vieram para Oak Island no século XVI, e lá os astecas construíram barragens e praias artificiais, nos dois lados de onde eram anteriormente duas ilhas separadas, e depois disso eles cavaram uma espécie de mina nos paredões de pedra e preencheram o buraco com lama e pedras, criando assim uma única ilha. John ainda acredita que as grandes pedras que formaram a cruz de Nolan fornecem uma chave para encontrar aonde está a Câmara do Tesouro. John continua e diz que a ideia dos astecas era de voltar e pegar o tesouro de novo, e colocaram a cruz de Nolan para saber aonde estava enterrado o tesouro. Nesse momento, Rick pergunta por que do formato de cruz, e John responde que para os astecas a cruz significava rejuvenescimento e renascimento. É como uma árvore crescendo e os pontos da cruz são como os ramos da árvore. A civilização ia ser destruída e eles sabiam disso. Então eles planejaram que iria haver seu renascimento, de que a civilização iria se erguer novamente, e colocaram os tesouros no começo, no que era simbolizado como as raízes da árvore. Em 1986, arqueologistas descobriram que o número 147 era especial para os maias e astecas, e de acordo com John, a metade do caminho entre as pedras debaixo da cruz de Nolan estão exatamente a uma distância de 147 pés, e John indica que ali seria o local correto para cavar e encontrar o tesouro. Blackenship vira para ele então e pergunta: ok, mas então o que vamos encontrar quando cavarmos nesse local? E John responde que vão encontrar duas câmaras, uma com artefatos históricos religiosos de um império com mais de 16 milhões de pessoas, e a outra seria a tumba do deus rei Montezuma. Ele diz que aposta o chapéu dele nisso. Então Marty diz que ele espera que ele aposte mais do que só o chapéu dele, e todos dão risada. Novamente, Marty fica com a pulga atrás da orelha, pois, apesar da teoria parecer estranha, ele sempre fica com aquela máxima de e se ele estiver certo? Pessoal, mas testar essa teoria tem um grande problema aqui, porque esse ponto que o John marcou no mapa fica em um local que não é das terras do Marty, do Rick e do grupo, mas sim é propriedade do homem que descobriu a cruz de Nolan, o Fred Nolan. Rick então explica por John que para tentar testar a teoria, eles teriam que pedir a cooperação de trabalho com o Nolan. Apesar de quase toda a ilha ser dos Lagina, um pedaço dela é do Nolan. O problema é que até agora o lazarento do Fred Nolan foi relutante em colaborar com eles nas pesquisas sobre o mistério de Oak Island. Marty então agradece John e diz que vão ver o que podem fazer. Rick, Marty e o grupo se reúnem na sala de guerra para definir os próximos passos. Marty diz que eles devem realizar uma reunião com os Nolans e fazer algum tipo de acordo com eles. Pessoal, só para vocês entenderem, assim como o velhinho Dan Blackenship passou os últimos 50 anos tentando desvendar o mistério de Oak Island, o Fred Nolan esteve trabalhando tentando fazer a mesma coisa por mais tempo ainda que ele. E por um tempo eles até trabalharam juntos como parceiros, porém depois ocorreu uma desavença profissional entre eles, até que isso cresceu para uma rivalidade que se perdura até o momento. Eu estou sentindo uma treta! Será que se ocorresse o término da rivalidade e o início de uma nova parceria entre eles, eles conseguiriam descobrir importantes informações juntos e ainda mais reveladoras descobertas? Ou será que ainda existem feridas abertas entre o Nolan e o Blackenship? Só saberemos se o Nolan vai entrar para o grupo no próximo capítulo. Será que agora as buscas vão ficar mais fáceis? Ou melhor dizendo, menos difíceis?